TBX Gamecast. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à primeira edição do TBX Gamecast, um game de perguntas e curiosidades no formato de podcast. Eu sou o Alan, estamos aqui também com o Johnny. Fala, galera. O Igor. Olá, internet. E o Paulo. Que isso, cara? O que foi isso, meu? Não tem um cara do Gorillaz que ele só fala assim... Ah, não, é das minhas poderosas. Bom, aqui a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Vai ser uma espécie de jogo com algumas perguntas que vão levar algumas curiosidades, novidades do universo Geek Nerd. Vamos ver quem tá antenado aqui, né, no meio, no caso desse universo, nas coisas que a gente tá postando no site. Aqui é a equipe do site Trecobox, www.trecobox.com.br. Espero que vocês sempre acompanhem as notícias, os artigos postados diariamente no nosso site, beleza? Então vamos começar, galera? Demorou. Vamos? Bora. Simbora. Então vamos lá pra primeira pergunta. Vamos. Qual o nome da protagonista original de Resident Evil 2? Você vai dar os Droga! Vamos eu para sei as que tu tá alternativas. Alternativa fala A, Annette Birkin. Alternativa B, Claire Redfield. E alternativa C, Elsa Walker. Tá, Resident Evil 2, né? Estamos falando... Tá, Isso. Esse é aquele que você começa tendo que esquivar do caminhão que bate. E você começa Isso, tendo que é desviar do caminhão. Tá, então Claire Redfield é meu palpite. O Chutado. meu é Elsa porque eu vi um vídeo aí sobre falando e acho que era esse o nome. Como eu sei que do 1,5 tem uma motoqueira, eu vou chutar a letra C, que eu não lembro o nome agora, mas eu acho que é a letra C. É isso aí. O Johnny e o Paulo estão bem antenados. Uhul! Em 95, quando foi apresentado pela primeira vez o Resident Evil 2, que a Capcom estava trabalhando na sequência, a parceira do Leon seria a Elsa Walker, que na verdade ela é uma motociclista universitária, e até mesmo o jogo ia começar bem diferente do que a gente viu no resultado do jogo de 98, que no caso eles começam no mesmo caminho, eles se encontram, né? Só que aí, na verdade, a Elsa começaria nos dormitórios da Universidade de Recon City. Totalmente diferente, meu. E realmente tem muitos vídeos por aí na internet Que é o chamado que mostram... Resident Evil 1,5. Isso, Resident Evil 1.5 ou 1.5. E aí mostra um pouco do que seria a jogabilidade com a Elsa Walker. Só que o que aconteceu? Eles acabaram adaptando ela pra Claire Redfield, que é a que a gente conhece hoje. Tanto é que a Claire Redfield começa o jogo numa motocicleta, né? Apesar de não ser uma motocicleta, assim, uma moto de corrida, como seria a da Elsa, mas eles tentaram trazer um pouquinho da essência dela. Tá, e como que como que a Elsa caiu? Porque da onde surgiu? Porque a Claire Redfield, ela acabou ficando, e foi até o meu chute, né? Ela acabou ficando super conhecida como a protagonista, uma das protagonistas do jogo, né? Do Resident Eu sei Evil que 2. inicialmente... Exatamente. Eles pensaram em fazer uma ligação, um dos personagens fazer uma ligação com o outro personagem importante na franquia, que era o Chris Redfield. E aí transformou a Claire na irmã do Chris. Por isso que saiu a Elsa. E por isso Eles que ela ficou pensaram muito em fazer algo que tivesse um pouco mais de laços familiares para poder instigar um pouco mais de história. Até mesmo que o próprio Resident Evil 2, para quem não sabe, está sendo feito um remake, foi anunciado desde 2015, né? E esse remake, provavelmente eles vão colocar alguns cenários, algumas coisas que a gente não viu no Resident Evil 2 final e estaria no Resident Evil 1.5. Eles vão aproveitar algumas locações, alguns locais que seria onde a Elsa andaria, para poder dar uma diferenciada no jogo, pra gente ter algo novo, né? Nesse remake. Eu só vou dizer bem que uma uma coisa. Estão chutando por aí, né? Só vou dizer bem que uma coisa. Se não tiver o Akuma no Resident Evil 2, eu não compro. Quem? O Akuma do Street Fighter? É. Tu não sabe dessa, não? Não. Teve uma brincadeira de 1º de abril
que disseram que se tu zerasse, acho que em menos de 1 hora, sem levar nenhuma porrada, só usando a faca, tu liberava o Akuma. E aí tu matava o zumbi no Hadouken. Ah, brincou. Sério, mas foi uma brincadeira de 1º de abril. Mas fizeram tudo, cara. Fizeram o jogo, o cenário, tudinho, inclusive com o próprio Akuma dando um Hadouken. Na verdade, eles pegaram aquele modo de mercenários, né? Que tem do Tofu sim. e tal. Eles fizeram uma brincadeira com o Akuma, né? Ficou bem louco o negócio. Tem que ter o Akuma do remake Resident Evil 2, senão não vale a pena. Eu não compro. Chega aquela fila de zumbi, tu tá lá, Chachurugen, Chachurugen, e sai voando o zumbi, tu sai dando Chachurugen. Porra, vai ser. E show. olha que muita gente acreditou, viu? Muita gente mesmo. Imagina ele dando aquele especial do escurinho no Tyrant. Tyrant não, no doutor lá. Aí, tchau, Mr. X. E Mr. X nem tira casaco, ele cai lá mesmo. Falando em Chachurugen, isso é até uma história da minha infância. Eu passei muito tempo sem saber que o golpe, o Tatsumatsu Pukiaku, era realmente Tatsumatsu Pukiaku, né? Porque você não ouve isso. Né? Vamos ser sinceros aqui. Você ouve ataque das corujas. Mais ou menos isso. Você ouve qualquer coisa menos Tatsumatsu Pukiaku. Cara, eu só fui conhecer Tatsumatsu Pukiaku por causa do Street Fighter 2 Victory. Até então era ataque das corujas, né? Que eles falavam na hora. A habilidade da animação. O da Chun-Li eu ouvi a mini táxi. Até hoje eu não sei o que é isso. E o boi velho cuscuz. Tiger! Vamos pensar no quanto era difícil pra colocar um áudio audível num jogo naquela época de 16 bits. Era complicado, mano. Vou mandar a minha pergunta então agora, hein? Vocês estão preparados, né? Vamos lá. Manda. Então vamos lá. Qual o sobrenome do personagem Link da franquia Zelda? Letra A. Ele tem sobrenome? Leque. Tem sim. Já E ele sei, foi... Zelda. Então vamos lá. Qual o sobrenome do personagem Link da franquia Zelda? A. Link. B. Skyward. Ou C. Eu não sei se eu sei falar isso, gente. Shigeru. A. Link. B. Skyward. Ou C. Shigeru. Eu vou apostar na B, mas eu sempre cresci achando que o nome dele era Zelda. Fala aí, o... Cara, eu chamava ele de Zelda. Não tem essa opção, cara. Não tem a opção Zelda. Pera aí. Cara, eu também vou de B porque ele é japonês, então não vão botar o nome japonês nele. Então tá, vocês estão apostando em Link Skyward. Tô. Isso. Tá, e Alan? Olha, eu tô bem confuso, mas eu acho que eu vou apostar na letra A. Eu acho que o nome dele é Link. Porque eu não sabia que o cara tinha sobrenome, meu. Não, peraí, Alan. Link. Tu tá dizendo que o nome e o sobrenome dele é Link? Eu acho. Aí o cara fala, Link, alô? Como é que vai? Meu, japonês é louco, né? Então, qualquer coisa tá válida. Falar uma coisa pra vocês. O Alan acertou, velho. Fala sério, doido. Link. Então, Link, por quê? Isso foi uma entrevista no lançamento de Breath of the Wild, né, pro Switch, que o Game Informer, que é um site da gringa, ele fez com o Shigeru Miyamoto, que é o produtor da franquia. E aí ele fez um jogo rápido, um bate-volta de 51 perguntas sobre diversos jogos que ele já tinha produzido, dentre eles a franquia Zelda. E aí ele revelou que o sobrenome do personagem é Link. Agora, olha que surreal. Link. Imagina, por exemplo, Johnny. Ah, Johnny, qual é seu sobrenome? Johnny. Não, Johnny. Qual é seu sobrenome? É Johnny. Gente do céu, Link. Eu não sei quem tem menos imaginação. Ele ou o nosso amigo da Marvel, Stan Lee? E por que todo mundo sempre chamou, desde criança, ele de Zelda? Porque o nome do jogo é Zelda. É só aqui no Brasil ou é em todo lugar que chamam de Zelda? Então, na verdade, como o nome da franquia é Zelda, o pessoal e ele tá sempre
em primeiro destaque nas capas dos jogos. O pessoal associou o nome da franquia ao personagem, mas na verdade o herói é o Link e a Zelda é a princesa, que de tempos em tempos, né, a cada ciclo a profecia ela se renova e o mal surge na forma de Ganon, e aí a gente pode ver o mal tomando diferentes formas nos diferentes jogos da franquia, e a princesa seria a detentora da Triforce, que é o poder capaz de aprisionar ou extinguir esse mal. Né? Mas na verdade Zelda é o nome da princesa, e não do protagonista, que é Link. Mas não é só ele que tem o nome duplicado. Que outro personagem da Nintendo também tem o nome e sobrenome duplicado? Mario por causa do filme. Porra, tu é sem graça, hein, cara? Eu assisti essa desgrama. Eu crente que eu ia fazer uma puta de uma surpresa aqui, falar que o sobrenome do Mario é Mario, ele se chama Mario. Essa eu já sabia. Pô, e como é que vocês não podiam imaginar que o sobrenome do Link é Link também? Podia chamar Link. Então, mas eu chutei na verdade por causa do Mario. E eu chutei, né? Nintendo, japoneses. Eu pensei, não, então talvez seja Link mesmo. E foi o que deu, né? Mas em japonês não fala o L, né? Deve ser Rink. É Rinco, acho que é mais Rinco. Então, esse bate-volta de 51 perguntas, ele tem várias coisas super engraçadas que os desenvolvedores eles respondem, que o Shigeru Miyamoto ele responde também. Ele tá, se você botar no Google aí, Game Informer, 51 curiosidades, vocês vão achar. E assim, a explicação do cara pro sobrenome do Link e do Mario, né, e de ambos os personagens ser duplicado, o seu nome dele duplicado, é que, na verdade, eles não são humanos, eles são personagens. Então é tipo uma puta explicação preguiçosa. Tipo, falar, eles são falta do de mundo... imaginação. Eles são do mundo fictício, então eu me dei o direito de não ter criatividade. Não acredito nisso, velho. E agora, outra coisa que relaciona o Zelda, né, os dois jogos, Zelda e Mario. Originalmente, lá nos primeiros scripts, nos primórdios da franquia, eles se referiam ao jogo como Adventure Mario. Olha que bizarro isso. Mano, nada a ver. Sim. Aí, então seria muito menos criatividade ainda pegar o nome de um outro jogo e começar uma nova franquia adotando o mesmo nome para divulgação, para você elaborar os seus games. Né? Nintendo, Bizarro. se não fosse Mega Man, eu te odiaria tanto. Que embora seja da Capcom, mas eu conheci Mega Man no Super Nintendo. Então meu carinho pela Nintendo é pelo Super Nintendo. Eu que conheci Mega Man no anime do SBT. Nossa. Ele é ferro e fogo. Mega Man. Essa música aí fica na cabeça. Ele é puro açúcar. Vamos lá. Pra próxima, quem agora é o Johnny, né? Agora é minha vez. Eu vou fugir um pouco do assunto de games. Vou pro cinema. Vou falar da Brie Larson, que vai ser a Capitã Marvel, né? Ela tá aí pra aparecer nos Vingadores 4 e no filme próprio que ela vai ganhar muito em breve. Tem um uniforme verde, tá envolvida em várias polêmicas aí, né? Além da profissão de atriz, que ela é muito bem sucedida, inclusive, que ela ganhou Oscar e tudo mais, a Brie Larson tem também uma outra profissão. Ela é, letra A, atleta olímpica, B, cantora, ou letra C, bailarina. Cara, a atriz americana. Normalmente eles estão envolvidos ou com canto ou com dança. Eu vou chutar canto. Eu acho que ela é bailarina. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou cantora. Acertou o Paulo e o Igor. Ela é cantora. Moleque. Ela compõe desde os 12 anos. Gravou um CD em 2004. Tem até um videoclipe gravado já, que é uma música chamada She Said. Agora falando do desempenho dela aí, qual é o hype de vocês pra Capitã Marvel? Bom, eu falando francamente, eu tô meio apreensivo, porque eu não consigo identificar ela com a Capitã Marvel dos quadrinhos. Ainda não consegui, né?
Mas vamos ver o que vai dar, vamos ver o resultado. Eles estão guardando muitos segredos aí a respeito do filme, no caso o próprio Capitã Marvel, né? E Vingadores 4 eu não tenho expectativa alguma ainda, até mesmo pela frustração que eu tive com Vingadores Guerra Infinita, mas não vem ao caso. Só que até o momento, ela ainda está assim, sabe? Eu não consigo ver a Carol Danvers na Brie Larson. Cara, pra mim é o seguinte, o que eu sei de Capitã Marvel é pelo Guerra Civil 2. Eu não sou um grande leitor de HQs ou coisa assim. Entretanto, o aspecto facial dela me aparenta mais ser uma menininha inocente do que aquela que briga osso duro que te bota na parede e diz tu tá errado. Que vai ser quem vai ser decisiva, né? Exatamente. Então, o pouco que eu sei da Miss Marvel é que ela é de dar uma surra em Thanos. Ela é forte o suficiente pra botar Thanos, dar uma rasteira e te humilhar. Agora, como ela vai fazer isso, coisa assim, eu não sei. Embora já falaram que parece que é o Exército Groot, uma coisa assim que sei se é o nome agora, que vão ser os vilões do próximo filme, que é o do dela. É o Império Kree. Império Kree, né? O Império Kree, tô isso. super Pra mostrar a origem, da Capitã Marvel, né? Tem que aparecer o Império Kree, que é quando ela assume o poder do Marvel, né? Vamos ver como é que eles vão matar o cara. Desenrolar isso no filme, né? Como é que eles vão fazer? Dizem que vai ser o... Qual é o nome do ator que vai ser o Marvel? É o Jude Law. O Jude Law, que eu não consigo também ligar ele ao personagem. Tá meio confuso. A Marvel é confusa e eu ainda não consigo... Assim, é uma coisa que o Paulo falou. Ela tem um rostinho muito fofo pra a mulher, sabe, forte e guerreira que a Carol Danvers é no quadrinho. Eu espero que eu me engane quando ver o filme, né? Tendo tanta coisa pra acontecer, vocês não ficam com aquele medinho de acabar ficando espremido? Porque olha quanta coisa que o universo cinematográfico da Marvel tem que apresentar até introduzir a Capitã Marvel, né? Que já começou a introduzir... Ih, rapaz... Agora vem o spoiler, A gente não tem como não dar spoiler aqui. Pois desculpa, infelizmente. Não, mas não assim, na verdade, Igor, no próprio Guerra Infinita teve... Como eu posso falar? Eles fizeram uma compressão de informações pra colocar aquele número absurdo de heróis num único filme, né? Então, assim, muita coisa foi cortada ali, muita coisa foi criada em meio tempo pra poder acontecer aquele mix de super-heróis. Inclusive, e, infelizmente, quem acompanhou os quadrinhos ou conhece um pouco de cada herói ali, ficou meio que frustrado porque eles burlaram muitas coisas, né? Eu acho que os filmes da Marvel já chegou numa maturidade onde você não precisa tanto ficar mais comparando quadrinhos. Acho que nem é tão legal a gente ficar comparando quadrinhos com o filme, porque a gente com certeza vai se frustrar. Mas eu acho que esse Vingadores, o 3, pra mim, o Guerra Infinita, né? Ele conseguiu chegar numa maturidade. Tinha muito excesso de piada e nesse ele conseguiu mesclar aquela graça, aquela piada, o humor, com uma história um pouco mais consistente. Pelo menos na minha opinião. Minha visão é muito exceto parecida o Star-Lord, né? Minha Tira o visão é Star-Lord. muito parecida com a tua. A diferença que eu decepção. vejo da seguinte maneira. Como é uma adaptação das HQs ao cinema, eu vou com minha mente limpa. Eu não espero ver nada que já teve nas HQs lá. Eu sei que pode haver uma inspiração. Eles vão pegar um pouquinho de leite e jogar em cima. Agora o chocolatado já tá lá. Vale lembrar uma coisa, viu, galera? Não sei se vocês estão lembrando que recentemente a Marvel vai estar lançando um novo quadrinho da Capitã Marvel. E É o do uniforme verde? Aquele uniforme verde apareceu já entre um dos uniformes da Capitã Marvel. Não se sabe ainda como vai ser esse filme, mas eles acreditam assim que os críticos, as pessoas que são mais especializadas em quadrinhos estão achando que a Marvel vai inserir essa nova Capitã Marvel nos quadrinhos. E na verdade a Marvel Studios, ela age totalmente independente dos quadrinhos, né? A gente vê que eles pegam a essência dos heróis nos quadrinhos e transforma no cinema. Que é o que causa frustração para quem são os fãs mais
ávidos, assim, aqueles mais fervorosos dos personagens dos quadrinhos, como eu, por exemplo. Eu sou mais puritano, eu gosto que seja mais fiel. E aí, infelizmente, eu tô me frustrando com os filmes da Marvel por causa disso. Porque eu sinto que eles estão pulando muita coisa que os heróis deveriam ter, muitas coisas que deveria ter, e eles estão fazendo algo diferente no cinema e não tá agradando tanto quem é muito fã, entendeu? Mas os filmes são bons, os filmes estão sendo bastante aí elogiados, né, pela maioria das críticas e tal. E vamos ver, eu acredito que a Capitã Marvel vai surpreender, sim. E não só deixa de complementando, ser... Alan, tem uma coisa. Só completando, tem uma coisa. O cinema, ele tá influenciando e muito a Marvel HQ. Exemplo que eu ia disso falar. é que como a Disney não tava com os direitos do Quarteto Fantástico, por exemplo, eles simplesmente pararam e quebraram o grupo. Cada um foi para um canto. Nada impede de ser uma via de mão dupla, né? Você não precisa ter sempre o HQ por ser mais tradicional, por já ter mais anos, um público muito maior, influenciando o cinema. É uma via de mão dupla. Você pode ter as mídias mais atuais, modificando um pouco da coisa tradicional, né? E como é que eu posso dizer? O cinema como um todo, né? E a Marvel, ela tem que se adaptar de acordo com seus públicos, né? Ela não pode ficar restrita àquele público mais conservador, sendo que você tem toda uma leva de toda uma audiência que tá chegando aí que também precisa ter conteúdo pra apreciar, até pra Marvel poder vender, né? Porque tudo acaba girando em torno dela vender e não deixa de ser um comércio, né? Exatamente, né? Até mesmo porque eles estão pegando um público que não leu os quadrinhos desde o início, não conhece a origem dos heróis deles. Então eles estão reapresentando de um formato mais fácil, mais, sabe, mais palpável, mastigadinho, mais palpável, para que a galera, tanto que é mais fã quanto a menos fã, consiga entender, né? Eu acredito que seja esse o caminho que a Marvel tá trilhando. E assim, querendo ou não, eles estão fazendo da forma certa porque eles estão ganhando bem com isso. Eles estão conseguindo chegar nos resultados muito bons, né? Em termos de bilheteria. Então isso quer dizer que o público tá gostando do que tá vendo. Sim. Verdade seja dita, não importa o que a Marvel faça, vai dar dinheiro pra eles. Antes do Paulo fazer a pergunta dele, eu quero só abrir um parêntese aqui, que eu torço muito para que a teoria do Homem-Formiga realmente aconteça, que a gente veja isso na sequência dos Vingadores, né, em Vingadores 4, porque vai ser... Inclusive tem post no site falando sobre essa teoria e também falando algumas coisas que a gente gostou e algumas coisas que a gente não gostou no Guerra Infinita. Então vale a pena dar uma conferida lá no site, quem quiser ver a teoria e o post. Só mais um adendo, quando eu vi essa notícia, eu lembrei de um meme que estavam divulgando na internet, que é muito fácil matar o Thanos, é só pegar o Homem-Formiga, aí ele vira uma formiga, entra no cu do Thanos, e depois ele cresce. Eu vi uma versão mais light dessa sátira, desse meme, onde ele entra pela orelha, né? Ele entra pela orelha do Thanos e explode a cabeça dele. Cara, agora é velho, coisa mais suave, né? Na boa, Thanos é muito burro. Porque ele mata metade do universo pra poder salvar outra metade. Por que ele simplesmente não dobrou os recursos? Será que a luva dava esse poder pra ele? Acho que não, né? Se ele Talvez consegue não. matar metade, por que ele não consegue criar? E aí a gente vai começar... É melhor dar continuidade aqui ao game, senão a gente vai começar a senão a gente teorizar de horrores. Já que nós falamos de Marvel Universo, vamos para a sua concorrência, DC. E a minha pergunta para vocês é: no universo das HQs da DC Comics, quais dessas mulheres, na verdade, o Batman não levou pros finalmente? Eita! Vou repetir a pergunta. No universo da DC Comics, das HQs, qual dessas 3 mulheres o Batman não levou pros finalmente? Alternativa A, Julie Madison. Alternativa B, Pamela Islen. Ou alternativa C, Lois Lane. Eu acho que eu já vou responder. Pode? Então mete bronca. Eu acho que foi a Lois Lane. Eu acho que ele nunca levou. Eu acredito. Igor? Olha, eu não conheço as outras duas. Já começa aí. Então, eu vou na Lois Lane, porque é a única que eu conheço.
E pra mim ela só dá pro Clark Kent. John? Eu também, eu vou apostar na Lois Lane. Então, beleza. A alternativa a Julie Madison, ela foi a primeira namorada do Bruce Wayne nas HQs. Mais precisamente na Detective Comics número 31 de 1939. Mas eles terminaram o noivado deles em 1940 na HQ 49. Ah, então deu tempo de comer. Ah, deu tempo de Deu tempo de levar comer, pro- pô, foi sim, mais de um deu ano de tempo, HQ. A alternativa B, que é a correta, a qual ele não traçou, é a Pamela Island, que é nada mais nada menos do que a Era Venenosa. Porque ele não Ela, foi- Mano, ele é fura-olho. ela Sério? surgiu no Batman 181 de 1966. A Era Venenosa, ela foi criada para ser a personagem que ia tentar sensualizar o Bruce Wayne, mas ele não deu bola para ela em momento nenhum. Hoje ela só pensa em matar. Ninguém sabe se é porque ele não correspondeu ao amor dela ou se simplesmente os diretores queriam assim. Mas essa foi a única das 3 mulheres que ele nem chegou a dar uma bitoca. E ninguém acertou. Deixa eu teorizar um pouquinho aqui. Se ele desse pelo menos uma bitoca, a Era Venenosa não tinha o lance do sangue dela ser venenoso, não tinha o fluido corporal dela, tinha uma certa quantidade de veneno, ou Sim. eu tô confundindo? Imagina se ele fosse lá embaixo. Imagina, é isso que eu não tô tem falando. lá. Então, na verdade, era algo mesmo impossível de acontecer, senão não existiria Bruce Wayne pra continuar a história, né? Agora, eu vou protestar aqui, porque o Paulo induziu a gente ao erro. Ele podia ter botado na alternativa B, Era Venenosa, que é o nome, o nome por trás da máscara da personagem. Né? Não, desculpa, o nome por trás da máscara é o que ele colocou. O nome da vilã. Aí já pelo menos daria pra gente fazer uma associação com a questão do fluido corporal, que tem veneno, que não tem veneno. Eu acho que você induziu a gente ao erro. Na verdade, eu Mas- coloquei o nome dela foi de propósito mesmo. Não pela É, Pamela, exato. mas eu imaginei assim, rapaz. Eu acho, será que vão pensar na Lois? Foi todo mundo na Lois, cara. Claro, velho, é só Mano. Lois Lane e Clark Kent. É ali só. Acontece, sabe- jovem. Deixa eu te explicar bem aqui a situação. Como isso Na aconteceu? HQ, Como é que isso aconteceu? Superman's Como isso Girlfriend, aconteceu? Eu tô chocado. Eu juro que a Lois Lane era só do Clark, mano. 2 vezes, viu? Oi? 2 vezes. Como assim? Nossa, o editor vai me matar agora. Eu dei um pico no áudio aqui que o negócio varou aqui, o meu. Tá, deixa eu explicar pra vocês. Em Superman Girls Friends Lois Lane, a edição número 89 de 1969, e você encontra ela no Google em inglês, mas você encontra. Eles não só se casaram, como tiveram um filho. Hã? Oi? Isso. E o Super-Homem ficou a HQ todinha com aquela culpa de corno. Chega, ele quebrou uma estátua dela no soco. Mas assim, Mano, é muito perigoso você cornear o Superman, né? Vamos concordar aqui. É a pior pessoa que você quer cornear é o Superman, mano. Mas ele chegou a... Foi corneada mesmo? Ou foi um negócio... Ela terminou? Eles com Clark casaram e Kent? tiveram filhos. Não, tô falando, Um mas filho, na verdade. o ataque, né? A empreitada ali do Bruce Wayne, ela foi na marotagem ou ela foi um negócio, ele esperou a Lois Lane romper com o Clark Kent e aí ele, sei lá, teve relações e tal, pegou ela, ou não? Ele corneou mesmo o Super-Homem? Não, a Lois já tava livre do Superman, né? Tava solteira. O Bruce chegou lá e disse: "E aí, meu bem, como é que vai? Como é que vem? Vambora ali no canto. Deixa eu te apresentar meu bate-pau." eu não conhecia esse lado fácil da Lois Lane. Não Meu conhecia querido. mesmo. Cara, até a Canário Negro, o Batman não perdoou. Então quer dizer que o... Como é que é o nome daquele... O pai da Arqueiro Cleo Pires. O pai da Cleo Pires, o Tony Ramos. Fábio Júnior. Quer dizer que o Batman é o Fábio Júnior Das da DC. HQs. É o pegador. E Mas isso detalhe, foi naquele. Algum arco mesmo ou foi aquelas confusão no tempo que o Flash causa e etc. e tal? não é uma questão do Flashpoint. É uma HQ, como eu disse, é Superman's Girlfriends, Lois Lane.
Como eu falei, botem aí do Google, vocês encontram. E detalhe, nos Novos 52, eles trocaram de mulheres. O Super-Homem ficou com a Mulher Maravilha e o Bruce tá de novo tentando com a Lois Lane. Porra, Nossa. Então a Mulher Maravilha fica com o Batman, A oficialmente. Mulher Maravilha e o Batman já tiveram relações. Na Aí verdade, teve nos Novos agora 52, os ela Novos fica com o 52. Superman, né? Hã? Nos Novos 52, ela fica com o Superman, não é isso? Exatamente. Antes ela tava com o Batman, agora ela tá com o Super-Homem. E a Lois tava com o Super-Homem, agora ela tá com o Batman. É uma Isso suruba. é DC? E isso é DC ou é Malhação? Não sei, tá bem... É bem confuso. Mas uma personagem que eu sinto falta nessa nova safra de filmes é a Era Venenosa. Porque aquela da Uma Turma foi meio cômica, né? Agora ia ser legal essa personagem. Não, é que aquela dali, aqueles filmes que tiveram... Cara, eu pirei muito. Foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir, foi aquele. Mas depois que eu fiquei mais velho, eu descobri a merda que era aquele filme. O Batman Mamilos, que tinha cartão de crédito. Nossa, cara, a DC já fez filmes bem, mas quando ela erra maravilhosamente bem. Se é pra errar, vamos errar direito. Vamos né? ver, Vamos errar vamos ver. com gosto. Pois é, vamos ver o que vai acontecer com The Batman, né? Quando sair... eu acredito que o vilão que eles vão utilizar nesse filme vai ser o Pinguim. Que eu acredito que seja realmente... Se eles forem seguir uma certa cronologia, assim, de quadrinhos e tudo, eles vão ter que apresentar o Pinguim antes do Coringa pra dar um... Até mesmo dar uma quebrada no que a gente já viu no Cavaleiro das Trevas e tal, que é uma franquia mais recente, né? Do Christopher Nolan e tal. Eu acredito que, de repente, a Era Venenosa possa aparecer novamente, né? Apesar de que, originalmente, o primeiro vilão do Batman é o Coringa. Sério? Sério. E detalhe, o Coringa, ele ia morrer naquela HQ, na primeira. Mas resolveram não matá-lo e deram continuidade. E depois de um bom tempo que resolveram fazer aquela história do Capuz Vermelho, que ele foi um comediante, que ele acabou sim. sendo enganado por traficantes e coisas assim, e durante uma briga do Batman contra os caras, ele vestido de capuz, caiu lá na indústria Ace, se eu não me engano o nome dela, e aí que ele virou, naquele momento, o Coringa. Que é a história do Piada Mortal. Exatamente. Isso. A Piada Mortal foi a origem dele, e o primeiro vilão do Batman é o Coringa. Que por sinal era um péssimo comediante, né? Vamos Vamos ver, combinar então, aqui. quando sair vamos mais lá. alguma coisa, porque The Batman tá parado, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não sabe nem se o Ben Affleck vai voltar. Então tá muito confuso, ainda tá nebuloso, Cara, eu gostei do Ben Affleck, na boa. Eu também, pra mim ele foi um ótimo Batman, tá sendo um ótimo Batman. A galera criou caso com o cara, não sei porquê, mas enfim. Batman, Christian Bale. Batman é o Christian Bale. Não, Não isso tem, gente. não tem A Ben gente Affleck, vai, não, mano. a gente Não, vai tá. sair nos tapas aqui. Vai sair mesmo. Na porque boa, eu Batman é gostei do Christian Ben Bale. Affleck, mas eu concordo que pra mim é melhor o Christian. Eu não gostei do Christian, gente. Pô, É, na boa. ele tem a coisa sombria do Batman, sabe? A coisa do Cavaleiro das Trevas. Ele tem. Você olha pra ele e você fala... Pô, Ele cara, tem esse isso, cara tem isso ele trevas. tem. Esse cara Isso tem ele tem. trevas aí O nele. lado sombrio ele conseguiu passar, mas o lado sedutor, o lado mesmo do cara, sabe? Do cara que tem poder, que é o cara rico, o cara boa, assim como eu posso falar, boa pinta, ele não passou. Faltou esse lado do Bruce Wayne que o Christian Bale não conseguiu passar, entendeu? Ah, mas aí é uma questão de físico, né? Sei lá, o Ben Affleck é mais boa pinta que o Christian Cara, Bale, na boa, de quando repente. o filme pra mim vem o título Batman, eu vou focado no Batman, não tô nem pro Bruce. Se o nome do filme é Homem de Ferro, eu quero o Homem de Ferro, não Tony Stark. Então, se aspectualmente, fisiologicamente não fica tão legal, eu quero ver o super-herói. Meu foco é o herói, é o protagonista, a máscara, não quem tá por trás da máscara. Então, eu não senti falta disso, desse lado do Bruce. Porque mesmo quem é muito mais fã das animações, vê constantemente a máscara, o mascarado, do que quem tá por trás da máscara. Assim, fica um pouco difícil, Paulo, se você explorar a questão do herói sem você saber o que acontece por trás da máscara, né? Você botar
você apresentar um herói sem saber a história, como surgiu, quais são suas motivações, acaba ficando um pouco vago. Tem a necessidade de você apresentar a parte humana do herói, né, que seria, no caso do Batman, o Bruce Wayne, mas se você não apresentasse, eu acho que daria aquela impressão de que tá faltando algo ali, sabe? A história ficou muito rasa, você só mostrou a superfície da coisa toda. Ok. Isso faz sentido. É porque eu vejo pela visão de... Tá bom, não sei se são dois bons exemplos, mas em V de Vingança e em Dredd, o mais recente, eles ficam com máscara o tempo todo e você não sente a necessidade de saber quem tá tanto por trás. Tem uma história um pouco por trás em V. Em Dredd não tem tanto, você só é apresentado o cara, sabe que é um policial, tá bom que é um capacete policial, mas ele não tira em momento nenhum. E o filme, ainda assim, é bem completo. Porque ambos os filmes, né, eles estão focados, na verdade, o V de Vingança eu lembro mais do que o Judge Dredd. Na passagem no herói passando de uma geração para outra. Morre um herói e nasce outro, né? Eles tomariam pupilos, que no caso do V de Vingança foi a Natalie Portman, não é a Natalie Portman? Que faz Isso, que vai suceder, deixa entender que vai sucedê-lo. Então, esses pupilos seriam a parte humana do herói, nesses casos. Bem, pelo menos pra mim, pelo menos é a minha opinião. Entendi, ou seja, o pupilo é a parte humana que você se sente, enquanto o herói é aquela parte mais fechada, robusta, bruta, que é quem vai tomar a dianteira e o outro vai aprendendo e evoluindo. São os dois lados da balança, né? O ideal e o humano. Né? Ok, aceito. E ninguém acertou minha pergunta. Eu vejo assim, voltando ao assunto do Batman, eu vejo o que o Ben Affleck ele encaixou bem com o perfil do Bruce Wayne mais maduro, que na verdade quando após essa questão do Cavaleiro das Trevas, né? E que acabou se encaixando bem no Batman vs Superman, que é aquele cara que já passou por muita coisa, já enfrentou muitos vilões em Gotham. Isso foi deixado bem claro no filme. E ele consegue passar. Que ele é o cara lá, o gostosão de Gotham. Que ele é o cara ricão. E ao mesmo tempo ele é o super-herói que é sombrio. E que acaba sendo o fundador da Liga da Justiça. Que é quando a gente vê já no filme Liga da Justiça. Ele passou bem, deixou bem claro assim, a liderança dele no caso, na história, entendeu? Até hoje eu acho engraçado a questão do herói sem poderes, né, velho? Sem nenhum... Ele não tem nenhuma mutação, nada, ele não nenhuma tem alteração nada, genética. exatamente. Ele é a composição dos seus atributos intelectuais, físicos. É aquilo que faz... olha, o português foi longe agora. São esses atributos que muito tempo morando fora do Brasil, já daqui a pouco fica no embromation. Muitos destes atributos, os heróis que têm alguma modificação genética não têm. Um cara que é muito força bruta, ele não é dotado de uma inteligência alta. O cara que, por exemplo, tem poderes psíquicos, vou citar aqui, vou pular da DC pra Marvel, né? O Charles Xavier, que é Sim, que tem poder, exatamente, que é um mutante, tem poderes psíquicos elevados, deixaria a desejar no lado físico. Então, voltando a falar do Batman, ele é a composição dos seus atributos: inteligência, força, dinheiro, que é um atributo muito importante, né? Isso. Extremamente Na verdade, a DC, ela é a trindade da DC, né? Na verdade, a gente tem uma semideusa, né? Que é a Mulher Maravilha. Tem um alienígena, que tem poderes por ser de outro planeta. E tem um humano que tem os poderes humanos. Na verdade, inteligência, poder social e econômico, que é o dinheiro. Então, já assim, virou um deus uma vez. Isso, ele acaba sendo um deus humano. Por quê? Porque ele tem todos os artifícios de poder que um ser humano pode ter, entendeu? E eu acho isso muito legal, porque assim, a gente consegue ver 3 deuses nos seus mundos e se unindo, né? Na verdade, para salvar um universo. Eu abro mão da beleza, da inteligência e da força. Eu queria só o dinheiro.
Quem não queria só o É. dinheiro? Eu queria Quem só, não o dinheiro, queria? só o dinheiro, não precisa ser Deus, quero ser, eu quero salvar o mundo, não, deixa o mundo explodir, eu quero só dinheiro. Só o dinheiro. Então vamos lá, vamos pular de novo pro mundo dos games, vamos pra próxima pergunta. Continuando no universo de Resident Evil, tá? Sabe? Não, eu sabia que Vamos Alan lá, ia vamos fazer lá, só Resident, vamos lá. cara. Lá Voltando ao vem. universo de Resident Evil, tá? Em qual período cronológico se passa Resident Evil 3 Nemesis? Ah, muito fácil. Alternativa A, depois do primeiro Resident Evil. Alternativa B, antes, durante e depois de Resident Evil 2. Ou alternativa C, depois de Resident Evil 2. Olha, meu cérebro lógico tá falando que se é o Resident Evil Nemesis, ele é o 3 ou não? É o Não, 3. ele é Resident Evil, ele é o 3. Ele Resident Evil 3 Nemesis. me leva a crer que seria depois do 2, mas como aqui vocês gostam de dar uma sacaneada, eu vou chutar antes, durante e depois do 2. A alternativa B, não é isso? Aham. Eu vou chutar na A, depois do primeiro, porque eu acredito que o 3 é simultaneamente ao segundo. Mas eu não sei se seria antes do segundo. Então eu vou chutar o primeiro, é depois do primeiro. Ele acontece 24 horas antes e 24 horas depois de Resident Evil 2. Alternativa B. Ó, o Paulo falou com tanta convicção que eu tô achando que eu acertei. No chute, mas eu acertei. Bom, o Paulo e o Igor acertaram, né? Antes, Garanto! durante e depois. Só que assim, eu vou pegar vocês de jeito agora. Ai, Essa informação, o delícia, Paulo, cara. dos 24 horas antes e 24 horas depois, só foi confirmada no lançamento do game. Até mesmo porque Resident Evil 3, ele não seria o Resident Evil 3, ele seria um spin-off do Resident Evil 2. Por quê? Porque o que acontece? Ele já realmente ele vai depois de Resident Evil 1, quando a Jill volta pra Raccoon City pra encontrar o Chris. Só que durante o Resident Evil 2 acontece tudo, no caso quando a epidemia zumbi toma toda a cidade de Raccoon City. E acontece um pouco depois da fuga de Leon e Claire. E aí é que a cidade é destruída no final de Resident Evil 3. Mas dizem boatos por aí que no remake de Resident Evil 2 vai ter uma história que vai incluir o Resident Evil 3 junto. Por isso que a Capcom tá guardando esse segredinho. por isso que tá demorando tanto. Demorando tanto. Assim, os rumores apontam que eles vão fazer parecido com o Resident Evil 6, sabe? Ou Que teve- seja, DLCs teve vindo a caminho. Teve aqueles vários personagens, você escolhia a trilha. E tinha a história da Ada, que era uma história separada, mas que acabava correndo por todas as histórias. Então, assim, dizem, né, as boas línguas, digamos assim, não as más línguas, que eles vão incluir Resident Evil 3 nesse remake de Resident Evil 2. Para que eles não precisem fazer um remake de Resident Evil 3. Até mesmo porque, se vocês forem lembrar, o Resident Evil 3 era um jogo muito curto. Ele era um jogo que você concluía em torno de 1h20, 1h30. Diferente do Resident Evil 2, que você precisava jogar várias vezes para poder você concluir toda a história, né? E aí vocês veem também que o Nemesis ele é uma modificação do próprio Mr. X que aparece no Resident Evil 2. E aí tudo se completa, assim, você vê que os cenários de Resident Evil 3 são os mesmos de Resident Evil 2. Então assim, não compensaria a Capcom lançar novamente um game, fazer um remake de um game que na verdade ele é um spin-off do outro, entendeu? E aí vem essa super curiosidade, porque muita gente não sabia que Resident Evil 3 não é de fato um 3. Ele seria um Resident Evil 2.5. Se não me falha a Ele seria um memória, spin-off. Code Verônica é o 3. Exatamente. O Code Verônica seria o Resident Evil 3, e aí a Capcom teve que mudar os planos e fazer, no caso, um spin-off que foi o Code Verônica. E isso tudo por causa da Sony, porque a Sony tinha fechado o contrato com a Capcom que Resident Evil, todos que fossem lançados só pra ela, tinham que ser numéricos. Exato. Ah, É que por bom, esse não é igual sei lá, o Windows, o próprio Fallout da Bethesda, né, que acabou de lançar o 76.
eu não entendo o que dá na cabeça dessas desenvolvedoras, qual o problema delas com sequenciais. Na verdade a própria Capcom acabou se perdendo também com os Resident. Teve vários Resident Evils que acabaram a cronologia se perdeu, né, no meio do caminho. Saiu os Revelations, saíram outros que foram entrando, Outbreak e tal, que foram fazendo, uns tapa-buracos, sabe? Pra poder corrigir a falha que aconteceu a partir de Resident Evil 3. Na verdade, Resident Evil 3 deixou muitas brechas na história, apesar de ser um jogo muito aclamado pelos fãs, pela crítica e tudo, mas ele é um jogo que ele acabou deixando muitas falhas, muitos buracos no enredo de Resident Evil, né? Velho, na boa, o que salva Resident Evil 3 é o nome dele, Nemesis. Porque se não tivesse Nemesis naquele jogo, o jogo não seria bom. Realmente. Agora aqui, ó, era só eu ou vocês também tinham medo de jogar Resident Evil em casa, sozinho, com tudo escuro? Claro, era um cagaço, meu amigo. Um cagaço. Era aquele bicho aparecer, eu me borrava. Cara, eu só consegui. Eu vibrei quando eu derrotei ele com a metralhadora infinita. Ah, mas aí, pô, se você botar com cheat é mole, né? Não, eu joguei agora, ao moleque contrário. doido. Eu com metralhadora infinita, eu tinha medo de enfrentar ele. Eu joguei ao contrário. Eu joguei o 3 primeiro, depois eu joguei o 2 e depois joguei o 1. Nossa, ele deixou o mais difícil pro final, né? Eu só vi com o Chris o- Redfield, o primeiro. Eu lembro que na minha casa, o sofá, ele não era encostado na parede. Ele era, tipo, no meio da sala, tá ligado? E aí, você sempre tinha aquele medo que você não sabia o que tava atrás de você. E aí aquele o videogame na friozinho TV da assim no sala- pescoço. Mano, imagina se tem um Nemesis ali atrás do meu sofá. Dá só aquela catucadinha na tua nuca enquanto você tá Cara, jogando. Tá maluco. Eu vou ser sincero com vocês. Eu era tão cagaço quando era menor que até o Crocodilo, o mestre do Mega Man X2, eu tinha medo. Só porque a arena dele era um banho de sangue. Não, Você agora falou é sério. crocodilo? Eu O lembrei de Crocodilo do dinossauro. Mega Quem Man jogou X2, Dino aquilo Crisis, ali é né? sangue. A Regina. Dino Dino Crisis, boa, Crisis. Dino Crisis, meu. Dino Crisis é o que aconteceria se em Jurassic Park você tivesse uma protagonista badass. É isso. Pois é. Isso é Dino Crisis. Por que não fazem um filme disso? Capcom, por favor. Não, melhor não faz. Na não verdade, caga. porque eles não fazem um reboot, sabe? Um remake, que for. Porque, mano, pense num jogo que dava um cagaço, era Dino Crisis. Você tem que enfrentar aquelas porra daqueles dinossauros. Puta que E pariu, essas era muito coisas bom. não morrem, cara. Era muito Tu bom. mata ele, eles voltam pro cenário. Eu tentei zerar, não consegui. Era muito bom. É da Respawn. É. Isso é... eu sempre lembro daquela cena de Jurassic Park, que também tinha esses dinossauros. Eu não vou lembrar o nome a espécie do dinossauro. Ah, o Que é aquele que ele abria um... Não é Me respeita, pô. E não é um Velociraptor. Que é aquele que abria aquela barbatana e cuspia preto. Aquela gosma preta pra... sim. Ah, tá. Pra te cegar, que o gordinho do ha-ha-ha... você não Nossa, disse a adorei ele palavra morrer mágica, naquela hora. ha-ha-ha, que ele toma aquela cusparada preta lá Aham. na cara. Tinha no Dino Crisis essa porra desse dinossaurinho também, velho. E Tinha. ele é pequenininho, tá ligado? Nossa, mano, que coisa difícil. Então, assim, Jurassic Park, porra, a solução, porra, deu merda. Ah, não sei o que, o experimento escapou, o dinossauro branco. Ah, chama a protagonista, bota um protagonista com 2 Uzi na mão, vestidinha Chama de Regina. rosa. Bota ela O aí. Resident tem uma... No 3, quando você zera, tem a liberação da roupa da Regina pra Jill. Sim, sim. A Tem gente o pessoal consegue na jogar, época né? até dizer que era a Jill no jogo. No Dino Crisis. Pô, a mulher já enfrentou zumbi. Ainda Ainda vai aí botar a enfrentar mulher pra dinossauro. bater de frente com um monte de dinossauro. Pra tu ver, né? Tirando o Leon, Chris mais ou menos. Tirando o Leon, todas as mulheres de Resident Evil é bereza. Agora os homens são meio fracos. Tinha um brasileiro, não tinha? Tinha um, Na verdade, mercenário dizem lá. que, ele Carlos. dizem que ele é brasileiro, tem gente que diz que é mexicano. Nunca se assumiu a nacionalidade mesmo do... É o Carlos Oliveira, né? Isso, Carlos Oliveira. É sul-americano. Agora realmente não disseram eles a falam que ele é nacionalidade dele. sul-americano, aí depois falaram que ele era mexicano. Aí fica Mas ele uma catou a Jill. conversa. Mas eu Antes acredito Ah, o do que... Carlão, né? O Carlão é brasileiro, pô. E ele catou a Jill antes do Chris. Pois é, né? Chris tá até hoje, desde o Resident Evil 5, Resident Evil 6, chorando atrás dela. E ela nada pra ele.
E o cara Quem não- chegou lá e aí, beleza. Quem não lembra, tá aqui, vamos ver quem que lembra a cena mais dramática de Resident Evil foi quando o Chris descobre que a Jill está viva. Quem lembra em Resident Evil 5, quando ele acessa os computadores e vê que a Jill está viva? Mano, deu pra ver os olhos brilhando dele, as lágrimas. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso em computação gráfica, mas deu pra ver. O cara ficou mega feliz, que o amor da vida dele tava vivo. Eu me lembro da tua expressão facial quando tu falou. Vendo, "Cara, exatamente. Resident Evil 5, Eu visualizei o máximo, olha aqui, velho, a Jill vai estar lá, cara. Alan pulava de alegria, falava pra todo mundo, Resident Evil 5 vai ser o máximo. Eu acho que era até o Alan que tava chorando acho. nessa cena. Eu também Eu chorei um também pouquinho. Não, mas Velho, foi na boa, emocionante, foi emocionante. Resident porque Evil 5 e Resident Evil 3 são os dois games que, se não fosse o vilão, joga o jogo fora. É. Resident Evil 5 só se salva porque é o Wesker. E eles fizeram mal matar o Wesker. O Wesker não era pra ter morrido ali. Aconteceu qualquer merda, ele tinha, sei lá, um outro inimigo, ou uma coisa assim. Toma aqui um Tyrant que eu desenvolvi que tem meu DNA, sei lá. Mas eles não deviam ter matado o Wesker. Eles só mataram o melhor vilão de Resident Evil. Só. Mas eu gostei da contextualização que eles fizeram na África, porque de fato usam na África as pessoas como cobaias pra testar vários tipos de vacinas, essas coisas, remédios. Aí isso causa uma polêmica do caramba, né? E eu vou me corrigir agora do que eu acabei de mencionar. Eu estou errado. Todas as mulheres não são badass em Resident Evil. Porque a Sheva é uma porta. E agora, mais chata do que a Sheva é a Ashley do 4. Na verdade, essa a gente nem conta, né? Pelo amor de Deus, essa garota foi colocada no jogo pra encher o saco. Mas por mim, assim, o meu jogo favorito da franquia é o Resident Evil 2, que eu acho que foi que a Capcom mais se dedicou em fazer história. Talvez por isso que o meu personagem favorito é o Leon, né? Ele vai ser pra sempre meu personagem favorito da franquia. Porque ele não precisou ficar bombado pra ele combater, no caso, as armas biológicas, que foi o que aconteceu com o Chris. Eu achei que a Capcom deu uma viajada legal, assim. Agora eles tentaram... Não, realmente, eles tentaram só conseguem desviar de voltar lasers. com Resident Evil 7 e colocaram um Chris mais normal, sabe? E vamos ver o que vai acontecer. Não me dê spoiler do 7, por favor. Mas você sabe que no 7 o Chris aparece, então... Ele já aparece já mais humanizado, não é mais aquele brucutuzão que aparece em Resident Evil 5, Resident Evil 6 e aí sucessivamente, né? Mas eu tô com bastante expectativa pro remake, hein? Alguns personagens tinham que ter prazo de validade, que já deu, sabe? Aí os caras inventam de, ele hibernou, ele tomou um soro mutagênico, que agora ele tá voltando com 2 cabeças e... Não sei, até que ponto isso não é uma estratégia pra você poder vender, né? Trazer um personagem conhecido do público, né? Um personagem que vende, pra você poder continuar produzindo material que venda. Fica exaustivo, né? Também, pra você né? Poder... Fica, porque não troca o personagem, não troca as coisas. Porque quando você já tem um cara que já peitou zumbi umas 3 vezes, que medo ele tem? Nenhum. Que atmosfera de terror tu pode montar? Praticamente nenhuma. Tu não vê... Cara, Leon, ele não vai ter medo de nada nesse mundo. O cara é um Jedi. Ele chegou no primeiro dia de emprego, pós-cachaçada, com ressaca, e saiu de uma cidade. Me diz o que dá pra botar pra esse homem pra ele sentir medo. No primeiro dia de emprego dele, ele já mirou... Quem lembra disso? Ele já mirou a escopeta pra cima e já explodiu a cabeça lá do policialzinho que tava transformando dentro da delegacia. Isso é uma das únicas coisas que eu lembro. O cara já cai de cara num apocalipse zumbi, então... Quando eu joguei o 2... eu lembro que naquela época você não tinha walkthrough, você não tinha os detonados, você não tinha vídeo no YouTube, né? Então muita coisa era por revista e amigo teu te dando dica, né? O boca a boca era muito... E aí, nego, eu lembro da galera falando pra mim assim, o cara vai... Já era o spoiler, né? O guardinha vai virar zumbi, mano. Se você quiser matar ele sem gastar bala, porque... Vamos combinar aqui, em Resident Evil 2, a bala, a manutenção de recursos...
era um Nossa, problema. com O certeza. jogo já Mano, te Era instigava muito bom. a sair Era largando muito bala e depois você tinha que se virar com faca e erva pra matar filas e filas de zumbi. Se você não tivesse uma boa manutenção dos seus Ô, recursos. Igor. E aí nego falava... Tá aí Oi. uma coisa que a Capcom se perdeu depois do Resident Evil 4. Essa questão da dificuldade de recursos que depois virou uma palhaçada. Você tinha dificuldade de achar munição, você tinha dificuldade de achar, no caso, erva pra se curar, de armas mais potentes pra derrotar os inimigos. E assim, eu acho que os jogos começaram a ficar muito mais shooters do que um jogo de sobrevivência. E eu acho que é aí que se perdeu a franquia Resident Evil, sabe, nesse caminho. E agora eles estão tentando voltar com isso. Vamos ver o que vai dar, né? Porque em Resident Evil 7, É isso que eu ia eles falar. colocaram uma dificuldade fodida, mas assim, colocaram uma dificuldade que é pra uma experiência que não era da franquia. E agora com o remake do Resident Evil 2, eles vão voltar um pouco ao que era as origens da franquia, né? Vamos ver o que vai dar, né? Assim como a Marvel tá influenciando as HQs com os filmes, Resident Evil é a mesma coisa. Por conta dos filmes, da Alice, daquelas coisas tudinho dos pirocópteros que ela fazia, ficou toda essa questão de ação que a gente... Eles exageraram. Que a gente tá vendo. A ficção científica foi lá no espaço e voltou, né? O que ela fazia? Esse pirocóptero, aquela loucura. O exemplo disso é que depois da cena do laser do Resident Evil 1, botaram no filme Resident Evil 1, botaram Leon pra pular laser no Resident Evil 4. Então, só pra concluir, a questão da manutenção dos recursos e concordando com o que o Alan falou, era um dos recursos que fazia com que o jogador tivesse medo, por exemplo, no meu caso, de jogar, porque se você se encontrasse ali sem bala, com, sei lá, 2 ervas na mão, tendo que passar por um corredor e tinha um líquier passando do lado de fora da janela, Fodeu. você, mano, aperta o botão de desligar, vai pra cama chorar. E se cobre até a cabeça. Porque bicho só pega se você tiver com a cabeça descoberta. Mano, era aquele medinho que dava quando você encontrava uma porra daquela correndo na parede ou no teto. Assim, isso realmente era Resident Evil. Era você, não era só você ter que matar uma horda de zumbis que aparecia na sua frente, mas esses balls que tinham, que eram pequenos, mas eram ameaçadores e letais, eram muito mais assustadores do que esses monstrões que eles começaram a colocar nos jogos, sabe? Monstros gigantescos que você mata, tem uma certa dificuldade, mas você já sabe que tem um ponto fraco que você tem que matar, entendeu? Você vai ter que atingir. Assustador era o sistema de mira, era a mecânica de mira antigamente. Caramba! Porque você só podia mirar pra Exatamente, frente ou antes. inclinado. Ou inclinado pra cima ou inclinado pra baixo. Aí você tinha que esperar o bicho passar no range da sua mira pra você poder Pois acertar um tiro nele. Por isso que, se o bicho fosse pequeno, cadê que tu acertava? E Ainda tu mais pulando pra massacrava cima, pra baixo, aquele vem pela botão parede. gritando, morre porra, morre porra, morre. Exatamente. Aí pronto, aí o zumbi levou a bala, caiu no chão. Tô aqui, Bonnie, se levanta. Essa porra ainda tá vivo. Cara, ó, eu tenho 2 perguntas aqui, mas eu tô pensando que eu tenho uma sobre a Marvel, só que eu tô achando que vocês vão me trucidar se eu botasse sobre a Marvel. Vai todo mundo acertar, vai ser muito fácil pra você. Então, já que a gente tá em mês de E3, vamos ver. Isso aqui é Wikipedia puro. Qual o primeiro ano. Em qual ano foi organizada a primeira E3? A E3 ela data de qual ano? Letra A, 1994. Letra B, 1995. Ou letra C, 1996? Johnny Boy. Eu vou na 1996, porque é chute mesmo. Fala aí, Paulão. Cara, eu vou descer 2 anos, 94. Também é chute. No chutômetro. Chutômetro. Ó, eu vou dar uma dica então. Peraí, tu dá uma dica depois que a gente responde? Pois é, falta eu. Não, vocês estão... Calma. Vocês estão autorizados a mudar depois da minha dica. Justo? Beleza. Ela coincidiu com o lançamento de um console... Um console que estava chegando no mercado. Era o Sega Saturno. O Sega Saturno estava chegando no mercado. Fodeu. Alguém quer mudar? Eu acho que é 96 o lançamento do Sega Saturno. Bom, eu... Então tá, Johnny vai nascer. Paulo. Eu vou continuar com o meu chute. Eu vou em 95. Então, alguém acerta. 95? Então vou falar pra vocês que
O Alan acertou. A primeira E3 ela foi organizada em 1995. Eu só acertei por causa da dica. Sabia? Você não buscou no Google, não. Não, eu sabia que o Sega Saturn foi de 95. Cara, nossa, o Alan empatou comigo agora. Ó, a gente não pode deixar. O Paulo tá na frente, hein? O Paulo tá ganhando. Olha. O Paulo tá com 3 pontos. Paulo tá com 3 pontos. Eu tô com 2, o Alan tá com 2 e o Johnny tá com 1. Nossa. Agora, o PlayStation foi lançado em 96, não foi? PlayStation 1? Então, na E3 de 95, foi anunciado o PlayStation. E ele foi lançado em 96. Exatamente. Ela coincidiu, olha só. Uhum. Ela coincidiu com o lançamento do Sega Saturno. E aí, os novos consoles que estavam sendo anunciados na época eram o PlayStation, o Virtual Boy e o Neo Geo CD. Tanto que o Resident Evil, o 1, primeirão, foi lançado primeiramente no Sega Saturn. Depois que ele foi pro PlayStation, e aí ele fez mais sucesso no PlayStation, e aí continua a franquia. O Nintendo 64 é de quanto? Porque eu lembro que teve uma polêmica. Calma, cara, vocês estão antecipando aqui minhas anotações, povo de Deus. Calma, jovem. Então, aí o que acontece? Olha que legal. A Nintendo, né, como sempre, um pouquinho atrás. Hoje ela tá monstruosamente atrás da Sony e da Microsoft, né, em termos de hardware, de produção, né? Exatamente, de produção de rádio console, eu acredito, né, agora de ideia não. De corpo, não, tô falando puramente do corpo do seu console, né, do componente do console, do poder computacional do seu console. Ah, tranquilo. E até porque hoje a Nintendo ela tomou outro rumo, né, ela não busca competir cabeça a cabeça com a Sony e a Microsoft, porque ela tá naquela pegada. Acho que há algum tempo atrás ela desistiu de competir com as grandes e passou a... Não desistiu de competir com as grandes, mas desistiu... Ela passou a atrair um público de uma forma diferente. A estratégia dela de marketing, de venda, ela virou um pouco. Né? Hoje você tem jogos muito mais familiares, algo que estimula a jogabilidade em grupo, ao contrário do rumo que as grandes desenvolvedoras elas estão tomando. Né? Não que muitos jogos destas grandes desenvolvedoras não permitam que você se divirta com sua família, mas eu acho que hoje elas apostam muito mais em poderio gráfico, poderio computacional, do que o que a Nintendo tá fazendo, o que não deixa de ser uma estratégia válida. Na verdade, eles abriram a mão do hardcore pra fazer uma coisa mais casual, né? Só que deu pra sentir que agora com o Nintendo Switch deu um pouquinho assim uma voltada pro hardcore também. Eles estão começando a olhar de novo pra galera gamer mesmo. Mas quando você compara lado a lado, né, até você pode buscar no YouTube, você vai ver a comparação do mesmo game ainda tem um Pro, abismo, né? Nossa, é gritante a diferença. Tem um abismo. A diferença gráfica é gritante. Então, hoje em dia, a Nintendo, ela busca... como é que eu posso dizer, ganhar a simpatia do seu público com outro tipo de estratégia, com o Nintendo Labo, com a ideia da questão do console e portátil, que você pode pegar o seu console e levar pra qualquer lugar. Isso pra mim foi o máximo. Isso se você não mora no Rio, né? Porque vai sair com Não, se você um não mora no Switch na Brasil, rua, querido. Pra você ver. Eu posso falar do Rio, né? Que vai sair com Switch na rua só pra tu ver. Tu sai com o Switch, tu não volta. Voltando a falar do Nintendo 64, o que acontece? Na época, as especificações para um Nintendo Ultra 64, que ele não ia se chamar Nintendo 64, ele ia se chamar Nintendo Ultra 64, elas estavam sendo especuladas, né? Havia um certo rumor, havia algumas especulações sobre as possíveis especificações do próximo console da Nintendo. E aí, essas informações elas foram liberadas nessa E3 de 95. O que é muito nostálgico, né? Se você for parar pra pensar. Pelo menos pra mim, de todos esses consoles aí que a gente falou, o Sega Saturno, foi o console que me introduziu ao mundo 3D, né? Digamos assim, que me apresentou o 3D. Meu primeiro jogo 3D foi no Sega Saturno. Antes disso, eu tive o Mega Drive e o Master System. Então, o legal desses consoles anunciados na primeira E3 é o sentimento de nostalgia, né? Quem não lembra da Lara Croft em Tomb Raider com o peito triangular no Sega Saturn? Verdade. E no PlayStation também, correndo... né? Na verdade, hoje existe o mundo... uma física dedicada exclusivamente aos 6. Na verdade... Correndo pra um lado... Eu entrei nesse meio pelo PlayStation, né? No caso dos jogos 3D. Na verdade, no PC...
E aí pra console mesmo foi no PlayStation. Mas eu cheguei a jogar no Sega Saturn, assim, era bem parecido assim a dinâmica de um pro outro, né? E olha como é que é a visão, né, do cidadão hoje, porque naquela época, tipo, o Tomb Raider fala, nossa, que gráficos perfeitos, caralho. Aí você vai olhar hoje, comparado, aí vai, nossa, que gráfico podre. A gente tá falando de qual cidadão? O cidadão de 10 anos, 11 anos que Nutella. joga Fortnite, né? Que consegue 3 vitórias consecutivas no Fortnite, ou o cidadão nós, pessoas de 30 anos que viveram aquela época. Ah, não sei, porque assim, desde que começou a surgir, tipo, PlayStation 2, PlayStation 3, todo mundo, que gráfico podre, isso aqui. Aí ficava criticando mais o gráfico do que a história do jogo. Tinha muito disso. Eu acho que é inquestionável. O poderio gráfico, a evolução do poderio gráfico, isso é inquestionável, mas tem os jogos que também te ganhavam pelo enredo. Né? Mas detalhe, Você vê, eu por isso que sou- você tem, eu só sou pra aquele- concluir, eu só pra concluir sou- rapidinho. Por isso que você tem os remakes. Porque o jogo, ele tinha um enredo tão foda e era tão bom que vale a pena você trazer ele pra geração atual de console. Sim. E aí eu vou citar, além de Resident Evil, eu vou citar Shadow of Colossus, já um pouco mais à frente do que nós estamos falando aqui, mas é um exemplo de enredo tão bom e tão à frente do seu tempo que teve que ter o remake. Realmente. É assim. Eu vou além. Os... Chrono Trigger. Verdade. É um bom jogo. Final Fantasy VII, Sim. Oh. Sim. Na verdade, os jogos, hoje em dia, os jogos estão muito graficamente perfeitos com enredos pobres. E eles estão Isso. pegando esses jogos muito bons da época que tinham histórias exemplares e estão trazendo para essa geração agora. Que é o caso de, por exemplo, Shadow of Colossus, o Final Fantasy VII, o Resident Evil 2. Então, assim, são muitos exemplos de jogos que eram muito, muito foda na época e agora estão vindo com os gráficos melhorados, né? Uhum. o Paulo, você ia falar alguma coisa? Duas curiosidades que eu sei a respeito. Uma é que o 64, ele é o rei, porque, se não me falha a memória, ele é o único em 64 bits. Porque em vez da galera fazer um aparelho para 64 bits, eles pularam essa geração e foram logo pro 128. Exemplo disso que, se não me falha a memória... Não, o primeiro Xbox não. O primeiro Xbox é 256 megabytes. O primeiro PlayStation, ele é 128. O Sega Saturn, ele é 128. Aí o PlayStation 2 e o Xbox, que é o primeirão, eles são 256 bits. Só o 64, a Nintendo foi a única que fez 64 bits. Fez uma Por isso que eu confusãozinha nomei aí, Nintendo ô Paulo. 64. O Sega Saturn e o PlayStation eram 32 bits. 32? Aí eu veio, acredito sim. aí Eu veio concordo. o Nintendo 64, que foi o 64, único sim. com 64 bits, que a Nintendo Exatamente. milagrosamente conseguiu colocar jogos com gráficos em 3D de 64 bits em cartuchos, que até hoje eu não consegui entender como eles conseguiram fazer isso. O macete tava em assoprar o fundo do cartucho. Era isso que dava. Só pode. Deve ter sido Era a isso. saliva. A Deve saliva ter era o sido componente que ligava ali os nanocircuitos. E aí depois Era veio, cola. aí depois veio o PlayStation 2 com 128 bits e o Xbox. Aí depois 256 já no PlayStation 3 e no Xbox 360. E depois disso ninguém mais falou de bits. E somente os jogos estão com melhorias gráficas no próprio console, que é a partir do PlayStation 4 e o Xbox One, que eles vão tendo um upgrade de bits aí constantes até o console não aguentar mais, né? Gente, vocês têm Então noção, vocês têm perdoem o noção meu erro ignorante de do conhecimento. que é. Vocês têm noção do que é? A gente tá falando de 32, 64 bits. Você botar um jogo 3D em 32, 64 bits, comparando com o que hoje a gente tem um God of War em 4K. Mano, é loucura, é insano. Então, É por isso que no insano. início eu falei que são dois públicos diferentes. O público que vivenciou essa curva evolutiva, vamos chamar assim, dos consoles, que somos nós, né? E o público que tá chegando agora. Mano, Então, é óbvio que o público que tá chegando agora, assim como tudo na vida, ele vai olhar lá pra trás e vai falar, fita cassete! Eita, que velharia! O que é fita cassete? Pois Entendeu? É natural. E aí nós, os velhos babões,
vamos ficar... que saudosismo, meu Deus. Quem já Meu teve um tempo, filho de canguru, no diga meu eu. tempo, Lara Croft tinha peitinho triangular. No meu tempo, Lara Croft corria pra um lado e atirava com os bracinhos pra trás pra matar o lobo. No meu tempo... Vocês lembram disso, né? E hoje existe física de seios. Hoje você tem física de tetinhas, mano. Você tem desenvolvedores, programadores modelando o modo como a teta da mulher vai balançar no jogo. Exatamente. E detalhe, aquela desgrama do Resident Evil 4, a primeira versão tinha física de seios. Eles tiraram no PlayStation 2. Eu fico imaginando o que acontece quando a física de seios ela dá errado. Nossa, deve ser um Elvira. Caralho, lembrei de Elvira. O final de Elvira. Dama das Trevas. É Dama e Rainha das Trevas, cara, não lembro. Não dá pra imaginar não uma sei. coisa Eu só dessa lembro daquele num jogo, negocinho mano. do bagulhinho girando. Ela girando. Agora, olha que bacana. Ainda Cara, e falando passava na sessão da tarde, bicho. Hoje em dia tu não aí, pode ó o falar saudosismo. bunda. Olha o saudosismo aí, ó. No meu tempo! Agora, ó, olha que legal. Na época, em 1995, na primeira E3, chuta aí, isso não é uma pergunta oficial, mas quantas pessoas vocês acham que assistiram o evento? Lembrando que naquela época você não tinha, você não streamava, você você tinha que estar lá presencialmente. Pois é, internet, never, né? Era discado, Eram os né? primórdios, eram os primórdios. Era aquele CD da Halo que tu instalava no teu computador. Nossa. Você está desconectado. Mano, eu nem imagino, eu acho que umas 200, Foi o 300 maior- pessoas, sei lá. Foi o maior público em um evento de games pra época. Ele bateu recorde de público em um evento de games. Não faço ideia. Numericamente falando, eu não sei, mas eu imagino. Porque o público tava ansioso por algo do gênero. Exatamente. 40 mil pessoas Nossa, mano, muita gente. foram lá pra assistir e participar do evento. E aí, na época, quebrou recordes de público como o maior evento, como o maior público que atendeu a um evento de games lá em 1995, né? E olha que Nossa, naquela eu época não tinha pensar, MSN. Eu fui super infeliz com o meu chute aqui. 300, ele achou que era um negócio ali na Não, frente eu pensei assim, que naquela época, como o mercado de games ainda não era visto como o mercado mais promissor da atualidade, como a gente tem hoje, por exemplo, desbanca a indústria do cinema, desbanca muitas outras indústrias aí de entretenimento, né? É um investimento, colossal na indústria dos games, então eu nunca imaginava que ia ser tanta gente naquela época, né? E é você pensar que, por exemplo, o antigo Maracanã, né, ele tinha capacidade para 60 mil pessoas, se eu não me engano. É você botar quase um Maracanã de gente Sim. pra assistir um evento de games. Então, e aí, outra coisa interessante é que você não tinha essa diversidade, você não... desenvolvedora indie, o termo indie não existia, né? Você tinha as grandes... Indie na fila do pão nessa época. As grandes desenvolvedoras, né? As principais empresas participantes eram somente a Sega, a Sony e a Nintendo. Você devia ter alguma coisa de que o cara tá bolando na garagem dele, provavelmente, mas as grandes mesmo eram Sega, Sony e Nintendo. Bons tempos da Sega como... E detalhe, Quem pôde jogar no... E olha que eu esqueci do coitado do Dreamcast, que foi o primeiro console de 128 bits. Eu ainda falei que foi o PlayStation 2. Olha o pecado. Bons tempos da Sega como realmente uma desenvolvedora não só de software, mas também de hardware. Porque o Dreamcast foi um grande console, hein? E detalhe, o PlayStation só é o PlayStation por causa da Nintendo, sabia? Né? Porque a Sony ia fazer um console junto com a Nintendo. Só que a Nintendo não quis, rompeu com a Sony. Aí ela, então vou montar uma pra mim. Tá lá, monta, duvido me ganhar. E aí nasceu o PlayStation. E ganhou. Pois ganhou, né? Pois é. Não, eu me desculpei porque eu simplesmente esqueci desse super console que foi o Dreamcast, gente. Quem pôde jogar... Assim, mano, foi o primeiro console que trouxe um recurso diferente num joystick
que era, se eu não me engano, era VMU que chamava, que era uma telinha que você acoplava no controle e você tinha um plus, no caso, para você jogar, sabe? Recursos a mais no jogo. Assim, uma coisa que depois a Nintendo trouxe, a Sony trouxe já na atualidade, ou seja, naquela época a SEGA já tinha pensado em algo parecido. Ou seja, a SEGA inventou o touchscreen. Pois é, quase isso, entendeu? Na verdade, o que o Nintendo Wii U fez, a Sony fez com o PlayStation Vita junto com o PlayStation 3, já tinha acontecido com o Sega Dreamcast e, infelizmente, o console não vingou, não virou, entendeu? Lançou muitos jogos bons, como Crazy Taxi. Quem jogou Crazy Taxi, era muito divertido esse jogo. A trilha sonora de muito, Crazy Taxi. Eu conheci. Muito bom, muito. Eu conheci o Offspring pelo Crazy Taxi. Puta, mano, trilha sonora demais. E um jogo super, super legal, super divertido, entendeu? O próprio Resident Evil Code Verônica foi lançado primeiro no Dreamcast. Então, assim, foi um console que eu me desculpo por ter esquecido dele. Ele foi o primeiro de 128 bits e ele foi um super console e foi esquecido. Mas ele teve uma vida útil bem pequena, não teve? Teve, muito pequena. A SEGA desistiu muito rápido da fabricação sim. do Dreamcast. Bem, então aproveitei aqui pra fazer colocar essa saudosa questão, que ninguém acertou, por sinal. Não, Alan acertou, ele chutou Eu acertei. 95. Ah, desculpa, então calma aí, vamos marcar. O ponto é meu. Peraí. Não roube meu ponto. Tava roubando o ponto do Alan. Então tá, estamos... gente, vamos tirar o Paulo aí da liderança. Ele ainda tá... Qual é, pô? Eu tô aqui, Vamos ver se eu bonitinho, É complô, né? é complô. Pergunta. Vamos lá, vamos pra próxima. Vou perguntar. Vou voltar com o assunto da Brie Larson agora. Vou perguntar se ela apareceu em comédia romântica. Quem gosta de comédia romântica aqui? Eu gosto, eu curto um pouquinho. Vamos lá. No início da carreira dela, ela apareceu numa comédia romântica. Que comédia romântica era essa? De Repente 30, Como Perder um Homem em 10 Dias ou 500 Dias com Ela? Nossa, mano. Eu tô Repetindo. entre De Repente 30... É, tudo com número. É letra A, De Repente 30. Letra B, Como Perder um Homem em 10 Dias. E letra C, 500 Dias com Ela. Eu vou entre letra B, Como Perder um Homem em 10 Dias. Ai, Alan. eu acho que De Repente 30. Eu acho. Tô no chutômetro aqui, hein? Eu tô entre essas duas, mas eu vou na outra. Eu tô com a impressão de que tanto em Como Perder um Homem em 10 Dias e 500 Dias com Ela tinha uma loura. Só que, porra, loura por loura, o cabelo dela podia não ser louro na época. Eu tô fazendo as associações aqui da minha cabeça. Então, Como Perder um Homem em 10 Dias. É, o Alan acertou essa aí. Letra A, De Repente 30. Droga! Ela fez uma participação pequena como uma integrante do grupo das Seis Gatinhas, que era um grupo que a personagem que era interpretada pela Jennifer Garner queria participar quando era criança. Aí ela vai um futuro, né? Ela tipo, desmaia num quarto lá No closet. e acorda, tipo, com 30 anos. Nossa, olha que eu nem A Jennifer assisti. Garner é aquela mulher que não envelhece, né? Nossa. E, por acaso, foi casada com Ben Affleck. Ai, Então cara, o Batman comeu também, né? E que por acaso interpretou uma heroína da Marvel, que foi a Electra. Isso, ela é. Cara, exatamente. Não, eu já criando aqui a Carmen Electra, não, a Electra. Carmen Electra é outra coisa, tem nada a ver com a... Ou seja, o Batman atravessou o multiverso e foi lá catar ela. Caraca, velho. Não, mas eu tô lembrado da expressão dela, né, o físico dela, e desde que eu me entendo por gente, ela tem a mesma cara, o mesmo jeito. Mesma cara. Ela é Avril Lavigne do cinema. Exatamente. E outro papel que ela fez também de personagem da Marvel foi a Jessica Jones. Ela fez a série Alias, Codinome Perigo. Verdade, gente. Quem lembra dessa série, mano? Passava no SBT à noite. É sério? O quadrinho Alias é o quadrinho da Jessica Jones. Realmente ela foi a Jessica Jones antes da série, né? No caso, na Netflix. Ou seja, ela interpretou duas personagens do universo Marvel. Não, e o Batman pegou ela. Pois é. Não Voltando no assunto da Brie, outra polêmica que ela se envolveu foi aquela do corpo, né? Igual aquela Alicia Vikander pra interpretar a Lara Croft também sofreu.
que a menina não tem bunda o suficiente, a menina não tem peito o suficiente, os caras reclamam, né? O peito poligonal e tal. Pra mim é só expressão facial, mas nada. Olha que tem um artigo bem polêmico no site, viu, galera? É bom dar uma olhadinha por lá, que a gente fala um pouquinho sobre essa polêmica das mulheres aí, da modernidade, que a galera tá sentindo falta de um pouco mais de sensualidade e tal, então é bom dar uma olhada nesse artigo, é bem interessante. Assim como, falando em sensualidade, né, assim como o Batman remete no caso, como o Alan falou, ele acha que o Ben Affleck é bem mais próximo no quesito charme. Pra mim, Lara Croft, né, como personagem feminina, é Angelina Jolie. Eu não visualizo a Lara Croft com a Alicia Vikander. Porque, assim, é a referência que a gente tem de infância, né? A referência que a gente tem do jogo. A personagem encorpada. Assim, não deixa de ser uma tentativa de reestruturar, adaptar a personagem para um outro público, né? Mas como no nosso país tudo é motivo de mimimi, né? Você acaba sempre tendo os dois lados. Um acusando o outro, seu machista. Não, mas eu já penso assim, que essa Lara Croft, ela é baseada na Lara Croft do reboot de 2013, que era mais humanizada. Por esse motivo que o filme não ficou tão ruim. Exatamente. E eu acho que incorporou bem fisicamente ela quanto isso. A Lara Croft Angelina Jolie é aquela Lara do passado, dos peitos poligonais, aquela que já foi alfa. Esquecida, né, ela já foi esquecida pela Eidos, já foi esquecida pela Square Enix, que foi quem comprou os direitos de distribuição. Então, assim, a nova Lara Croft é essa Lara Croft a partir de 2013. Que é a da nova trilogia. Exato. Então, assim, automaticamente, pra quem jogou o Tomb Raider, o primeiro de 2013, né, que é o que faz o reboot de tudo, tá muito fiel. A Alicia Vikander conseguiu realmente encarnar essa Lara Croft. Realmente, aquela Lara filme Croft, é uma merda, mas a atriz aquela Lara bem. Croft que a gente via, aquele sexy symbol, que não se arranhava, não se sujava e tava sempre sexy ali com aquele shortinho e a blusinha coladinha com o peitão, ficou realmente pra Angelina Jolie, que realmente eu vou sempre lembrar dela como a Lara Croft daquela época. Mas essa nova Lara Croft realmente me surpreendeu no cinema, eu que sou um fã dos jogos de Tomb Raider, né? E tô muito, muito esperançoso que o Shadow of the Tomb Raider mostre uma Lara Croft bem mais saqueadora de tumbas, né? Que é o que a gente conheceu ela desde o início. E eu acredito que no cinema tá indo no mesmo caminho, tá indo bem. Tomara que tenha uma sequência e a Alicia Vikander tá dando certo. Mas eu acredito que não precisa ela ter esse corpão todo, entendeu? Ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher atlética e acaba casando bem com a proposta nova dos games. A Capitã Marvel, nas HQs, ela tinha esse corpo expressivo? Ela tinha um peitão? Ela tinha um bundão? Tem. A Carol Danvers, na verdade, ela é uma sex symbol da Marvel, né? Ela é a mulher que é o sex symbol das heroínas da Marvel. Até mais do que a Viúva Negra. Então, assim, causou um certo choque pra base de fãs que gostam desse perfil, entendeu? No caso, que não vem só a heroína como uma mulher forte, tudo mais, sim, também como um sex symbol. E causou um certo choque, até mesmo porque o corpo da Carol Danvers é escultural. Se vocês verem imagens, até mesmo quando ela vira binária, ela fica muito mais sexy do que ela como Capitã Marvel. Então, assim, ela é uma sex symbol mesmo e, infelizmente, se for comparar quadrinho com o filme, causou um certo choque. Mas, claro que ainda tem computação gráfica e outras coisas que vão acontecer no meio do caminho, e o filme, com certeza, aquela roupa que tá bem folgadinha ali, mostrando uma bundinha chatinha, pouco peito, vai dar uma forma mais bonitinha pra ela depois. A computação resolve, a edição resolve, né? Desde que ela não coloque os isopores, igual eu espero que não aconteça em Shazam, como é que é o nome do ator? The Rock?
Não, é Zachary Levi. O Zachary O Levi. Zachary Levi, isso. Que bota as bombinhas de ar ali pra fazer o muque grande, né? Que inclusive também é um post do site, as fotos vazadas dele geraram muita polêmica. Eu acho assim que vai ter a polemização. Concordo com o que o Alan falou, e até o Johnny comentou, que você humanizar, você trazer um pouco mais o personagem pra um corpo menos exagerado, porém a referência, pelo menos nos games, eu não conheço da Capitã Marvel, né? Fica sempre aquele personagem de antigamente, mais volumoso, mais voluptuoso, né? Que não deixava de ser uma estratégia que as desenvolvedoras ou até os próprios cartunistas, as próprias empresas adotavam pra você ajudar a vender o personagem. Sim, isso é verdade. E sobre o próprio Zachary Levi, que essas imagens que vazaram, realmente o cara ele não tinha o corpo atlético pra ser um super-herói tão bombado, digamos, como é o Shazam nos quadrinhos. Só que, claro que vai passar por edição, claro que vai passar por computação gráfica, para poder adequar. Até mesmo quando saiu a primeira imagem promocional que o próprio ator compartilhou nas redes sociais, a gente pode ver que tá mais natural. O corpo dele tá mais natural, sim. Até mais, por mais que tenha aquele enchimento na roupa, mas no acabamento ficou mais natural. Então, assim, não dá pra gente ficar... Tanto é que a gente sabe que, por exemplo, o Downey Jr., ele não é um cara bombado pra fazer um Homem de Ferro. Há toda uma computação gráfica ali pra poder ele parecer aquele cara mais atlético, entendeu? E todos os super-heróis no cinema, eles que são muito exagerados assim em termos de musculatura, eles ganham um plus em computação gráfica, né? Para poder que eles fiquem com um aspecto mais atlético e até mesmo mais sobre-humano, né? Um exemplo de pessoa que ficou mais humanizada, que deu certo, foi a Mulher Maravilha. Aquela atriz, ela não é tão forte, não é tão grande, e mesmo assim conseguiu reproduzir uma mulher de força. Apesar de que aquela história do sovaco deu o que falar. Mas assim, realmente, hoje se você parar pra imaginar a Mulher Maravilha no cinema, já vem a imagem da Gal Gadot, não sei se a pronúncia tá certa o nome dela. Tá certo, a Gal Gadot, né? Ela conseguiu incorporar realmente o que a Mulher Maravilha era nos quadrinhos tradicionais. Porque hoje ela é musculosa, tudo. Só que assim, ela por ser uma semideusa, ela por ser uma mulher que é uma amazona, um ser mítico, ela não precisa de tantos músculos mesmo. A beleza dela, ela tem aquela beleza estonteante e ela mostra uma força na ação, no olhar, no jeito dela agir. E isso foi legal, eles acertaram. Talvez isso seja uma entrada agora para as personagens femininas, no caso as heroínas dos quadrinhos para o cinema. Elas não precisem ter toda essa musculatura, toda essa, sabe, esse corpão para poder elas serem fortes, né? E com certeza é o que acontece agora com a Capitã Marvel, com a Brie Larson. Ela é uma mulher bonita, só que ela não tem esse corpo atlético todo, sabe, volumoso. E talvez seja a nova proposta, né? Quem sabe? E detalhe, é isso que tá acontecendo. O que aconteceu com o Tomb Raider e o que vai acontecer com a Miss Marvel é justamente cada Mulher Maravilha. Ela deu o pontapé inicial. Ela mostrou que não precisa ser aquela mulher de corpo voluptuoso, violão, para poder chamar a atenção e mostrar que é poderosa. Exato. E que mulheres também passam por dificuldade e ainda assim podem se tornar cada vez mais e mais fortes. Então, a Mulher Maravilha deu o pontapé inicial, abriu espaço para isso e agora a Marvel vai dar o pontapé dela. Tanto é que vai ser o primeiro filme da Marvel de uma heroína feminina, né? No caso, uma mulher, uma heroína. Porque, assim, sempre são os heróis homens, que são os principais, e aí tem as coadjuvantes. E agora vai ter realmente um filme de uma heroína, no caso de uma mulher, como a protagonista. E realmente é a principal, né? Ela é a principal, é a que carrega o nome do estúdio, né? Então, e o povo assim, até hoje clama pro muita filme da Viúva Negra também. É muita responsabilidade. Verdade. E, falando de responsabilidades com relação a Capitã Marvel, o modo como ela está sendo inserida cinematograficamente, né? No universo cinematográfico da Marvel, também agrega bastante responsabilidade ao personagem.
Exatamente. Eu acredito que a Marvel não vai falhar, assim, eles escolheram uma atriz uma atriz premiada do Oscar, né? Então uma atriz que ela tem realmente uma ótima reputação como atriz, como intérprete de qualquer papel. Então, assim, ela é a primeira vez que ela vai fazer uma heroína de quadrinhos, né? E eu acredito que o corpo dela não vai ser o grande diferencial do filme, e sim a atuação e a postura dela como a Carol Danvers, que é o que os fãs estão esperando, entendeu? É, verdade, verdade. Aqui, só pra fazer já que a gente tá falando de gerando polêmica, por que não o oposto, né? Você colocar um personagem, e aí eu já vou dizer qual é o filme, que inclusive teve até foi até possivelmente cancelado a participação de um determinado ator. Você colocar um personagem que era originalmente magro, um personagem que era originalmente esquelético, você colocar um ator mais bombado pra interpretar esse personagem, né? Que é o caso do Jason Momoa fazendo o Corvo, que na verdade ele não vai mais fazer, né? Até onde eu sei. Jason Momoa é um personagem mais parrudo, é mais encorpado, e o Corvo, originalmente, ele é aquele ser mais... esquelético. Mais franzino, exato, né? Mais gótico, né? Era a palavra que eu tava procurando. Mais Sim. gótico, mais... ele é branco, ele é magro. Então, assim, tudo vai do que da criatividade de quem estiver produzindo, né? De quem estiver eu adaptando acredito que a notícia saiu, né? Na verdade mudou também. O Johnny tá aqui pra me corrigir se eu estiver errado. Que mudou o diretor. Então, assim, talvez eles tinham percebido o erro que eles estavam cometendo. Que realmente o Jason, ele é um ótimo ator, tal. Ele tem um porte físico de herói mesmo, assim. Mas ele não tanto tem é que a cara de escolha corvo. dele pra no caso, o Aquaman, eu gostei. Mas o Corvo, eu fiquei com medo. Porque, assim, eu gosto muito da franquia O Corvo. Gosto muito. E eu não conseguia ver ele como Corvo. Eu não conseguia. Você curtiu o Aquaman surfistão? Eu gostava do Curti. Aquaman lourinho. Eu gostava Curti. do Aquaman Eu lourinho, da confesso calça que laranja. Depois montado do no cavalo resultado marinho. em Liga da Justiça, eu curti bastante. É uma outra visão, né? Do Porque Aquaman. a gente esqueceu aquele Aquaman que só falava com os peixes e Isso. comia sanduíche de atum pra agradar o Ben 10. Oi? Sério, Ben você 10? nunca viu essa animação da Cartoon? Não. Não. Depois você passa o link. Não. Não, tem uma animação da Cartoon onde aparece o Ben 10, que tá lá o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman e o Aquaman. Juro que Aí deu ele tá tela azul comendo aqui, sanduíche que eu de atum não consigo e dá um imaginar pedaço pro Aquaman e o Aquaman come. É num daqueles... deve ser aqueles Adult Swims, que é aqueles programas aquela parte da Cartoon que passa mais tarde, só pro público mais adulto. Não, é uma tirinha. É uma tirinha que eles fizeram. Aí quando ele pede um autógrafo pro Batman, você quer o meu autógrafo? Claro, eu dou sim. Não, é um crossover, assim, surreal de se pensar. Inusitado. Agora, vocês viram a foto da Stellar de Titans? O que vocês acham do visual dela? Ah não, cara, na boa. Vamos subir o nível. Prefiro não comentar. Mas na verdade, todos os personagens que vazaram fotos me assustaram. Assim, eu tava esperando muito, né? Até mesmo porque a DC, ela tá num risco, assim, sabe? De criações, porque tá levando muita pedrada da crítica, sabe? O pessoal tá exagerando muito aí, pegando muito pesado com a DC no cinema e tal. Mas essa aí foi demais. Todos os Eu ainda personagens, acredito que a o Serginho Malandro tá Mutano, dirigindo esse filme. a Ravena e a própria Stellar tão grotescos. Mas grotescos por quê? Porque eles tentaram humanizar, só que eles descaracterizaram os personagens, sabe? Eles ficaram muito humanos e ao mesmo tempo parecem que eles estão fazendo um cosplay. Tipo assim, sabe? Quando você vai num evento e o cara improvisou um cosplay, entendeu? Que popularmente chama de cospobre. Então assim... O cosplayer. o cosfail. Então assim, é isso. É o que deu pra ver nas imagens, entendeu? Cara, as duas animações dos Jovens Titãs é uma excelente animação. Você vê eles muito bem humanizados. Não só o Contrato de Judas, que tem a Terra, como tem o outro filme anterior a esse, e também tem os Jovens Titãs contra a Liga da Justiça. São dois filmes que mostram a humanidade dos personagens dos Jovens Titãs, cada um filme com uma protagonista diferente como foco,
mas trabalha muito bem com eles. Sem Fica descaracterizar, muito né? Sem Por descaracterizar. que fizeram isso, velho? Na boa. A descaracterização é o que choca. Infelizmente. Você lembra muito bem dos detalhes dos personagens e quando você olha essas fotos, você não consegue identificá-los, entendeu? É algo bizarro, assim. Você Eu olha e ainda você não sabe quem acredito que é são. uma brincadeira de mau gosto de 1º de abril que estão levando muito a sério. Tomara. É muito a sério, porque aí já tem sempre aquele grupo do vitimismo. Ah, porque porque a atriz é negra e vocês são racistas. Estela é verde! Verde não, desculpa, laranja. Não, ela tem a pele laranja, né? Ela é laranja. Mas Não é difícil toda fazer adaptação- uma pele laranja no... Meu, pelo amor de Deus, a gente tem a Gamora lá no Guardiões da Galáxia. Ela Que é tem a pele verde. verde, entendeu? Tem tantos personagens com cores diferentes, por que não desmerecendo a atriz que é negra, mas assim, e o cara que é o Mutano, que é verde, é um cara branco, meio puxado por oriental, não sei, com cabelo verde. Ah, mas mesmo assim, a Domino do Deadpool não era pra ser também uma negra. Aí ficou tipo uma negra com aquela mancha no olho como se fosse um vitiligo, algo assim. E ficou bacana. Sim, né? Eles também foi uma adaptação, né? Eles inverteram, na verdade, que a Domino no quadrinho ela tem uma pele muito branca com a mancha preta. E aí eles inverteram, colocaram uma atriz negra com uma mancha como vitiligo. E eu que achava que o Colosso, o ator que fazia a captura de movimento, era realmente musculoso e grande, assim. Não, mas ele era um cara pelo menos musculoso, né? Que seja. Pra eles, Não, mas não. não é. É um velho barrigudo. Sim. Botaram um velho barrigudo pra fazer o... Porra, cara. Isso foi decepcionante. Eu fui garoto. Fui ingênuo de achar que Porque hoje, né, você pode botar eu aqui, gordo tetinha. Se tiver a captura de movimento, eu posso botar qualquer skin que seja, né? Eu posso me transformar no Kratos. Mas aí, pelo menos o resultado final ficou legal, né? É essa que é a questão. Ó, a gente citou a Domino como um exemplo de mudança em termos de etnia, mas que não descaracterizou 100% a personagem. Você sente um pouco ali da Domino naquela caracterização, diferente desses que foram apresentados, assim, apresentados não, né, que foram vazados dos Titans, que ninguém esperava que fosse aparecendo um grupinho de cosplay, de cospobre, sabe, de cosplayers. Isso aí foi uma trollagem. Pegaram a saída de evento de anime. Tomara. Pegaram um grupo ali que tava saindo, fotografaram e falaram: ei, aí galera, ó, aqui ó, o elenco, tá confirmado, vazaram imagens. Aí foi um grande trollador. Cara, eu vou dizer bem como uma coisa, se realmente for uma trollagem, vai ser excelente, porque a DC tá tão mal falada cinematograficamente falando, que quando você tá com a expectativa lá embaixo, qualquer coisa melhor do que essa expectativa é um sucesso. Sim. Então, se você faz com que todo mundo acredite que vai ser uma bosta e tu chega com um tom, um ar, um pano por cima mostrando isso aqui é a realidade, olhem, eles puxam aquele pano, vocês veem que é cuspido escarrado, a obra original, a tudo Jovens Titãs, e ainda faz aquele prédio no formato de um T gigante e bota no filme. Aqui dali todo mundo vai levantar e bater palma de pé, porque todo mundo tá tão decepcionado que qualquer coisa melhor do que aparece vai ser considerado: uau, a DC voltou, é isso que nós queremos, agora é concorrência pra Marvel. E aí, vamos para mais uma pergunta. Quem agora? Tá, eu tô na dúvida qual eu faço. Vocês preferem conhecimento nipônico ou história? Tem uma outra opção aí, não? Não, só sobrou essas duas. Ah, é história. História? Por favor. Eu não tô pra muito mim, em dia tanto com faz. o meu lado oriental, não. Então, beleza, vamos de história. É uma coisa completamente avessa, mas eu acredito que todo nerd já fez essa pergunta a si mesmo. Também conhecido como Dia da Toalha, o 25 de maio é o dia escolhido para ser o nosso dia do orgulho nerd e do orgulho geek. E todo mundo aqui sabe que ele também foi escolhido para ser o dia nerd porque foi quando teve a premiere do primeiro filme do Star Wars. A pergunta que eu faço para vocês é: além do dia do orgulho nerd,
O que também há de especial no dia 25 de maio? Alternativa A, o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. Alternativa B, o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Ou Tem alternativa C, o Dia do Coração Aquecido. Nossa, mano. O Dia Internacional da Criança Desaparecida. Tipo, eles celebram. Esse ano sumiram sabia. 48. Eu nem sabia que existia uma coisa dessa, mano. É no mínimo bizarro. Muito. De você imaginar. Olha, Que é? eu Tá, vou- eu vou. Primeiro, vamos. Como sou eu que vou responder primeiro, eu vou ser bem, sim, sabe? Vou pela esquisitice. Eu acho que é o Dia do Coração Aquecido, na boa. Tá, repete as opções. Eu lembro da criança desaparecida e do Certo, coração alternativa aquecido. A, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Alternativa B, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Ou alternativa C, Dia do Coração Aquecido. Calma aí. Eu não consigo. Deu um ataque de riso no Igor. Mas é bizarro, mano. Quem que vai comemorar o Dia das Crianças Desaparecidas, mano? Ó, a minha resposta eu Dia já Internacional das dei. Crianças Desaparecidas. A minha é o Dia do Coração Aquecido. Porque de Criança bizarro... desaparecida. Eu vou no dia do combate ao glaucoma, que geralmente tem dias assim, né, de campanha de fazer cirurgia, esses bagulho. Muito Então, mais plausível que o acho Dia que é do Coração glaucoma. Aquecido. É, Muito mais e pelo, plausível. e pelo incrível que pareça, o nosso risonho que acertou. Ah, brincou, existe um dia assim, mentira. O Dia das Crianças No dia Desaparecidas. 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. No dia 25 de maio, Dia do Orgulho Nerd, é o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Nossa. Onde há feito campanhas para, assim, levantarem, as pessoas se remotivarem, justamente para com que haja a procura de crianças desaparecidas, para não esquecermos delas, ou coisa assim. E Por que no não dia chamaram de dia? Por que É. não chamaram de Dia Internacional da Criança Encontrada? Então, Não ao invés de sei. criança desaparecida. Isso, e no dia O 24 de Dia maio é o Internacional Dia do- do Coração Aquecido. Que Que a existe explica- mesmo. Existe. É uma coisa ligada ao Dia do Metodismo Mundial. É uma alusão à experiência religiosa de John Williams, que aconteceu na rua Aldersgate, em Londres, quando ele sentiu o coração estranhamente aquecido. Era infarto. O nome disso é infarto. Não, é porque ele era tipo um morador de rua, uma coisa assim. Aí parece que ele tem tipo uma entidade religiosa, uma coisa assim que chegou nele. É uma coisa que envolvendo o cristianismo lá pela parte de Londres, lá pela Inglaterra. Então começou lá, mas se expandiu para o mundo como sempre. E no dia 24 de maio se comemora o Dia do Coração Aquecido. Amém. Amém. Dia 24 de maio é o Dia do Coração Aquecido. Dia 25 de maio é o Dia Internacional da Criança Desaparecida. É uma sequência, né? E dia 26 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. Olha Então só. a resposta certa é criança desaparecida. Criança desaparecida. Você acertou. Ó, antes que os nossos queridos ouvintes aí desapareçam, depois dessa história toda, quem afinal ganhou nessa disputa? Ninguém. Estamos empatados. Ai, mentira, mano. O Alan e o Paulo com 3 respostas certas cada um. Eu iria sugerir uma questão bônus. Que o Johnny fizesse uma questão bônus sem alternativas. Né? Ele pega Sem alternativas? E aí quem souber, soube. E aí? A competitividade E aí? aqui dentro de mim tá... Você quer ser competitivo? Então bora ser competitivo. Jones, tá com você. Quantos anos a Brie Larson nem sequer mais fala com o pai dela? Pô, mas tu tem uma tara com essa mulher, hein? Nossa. Não, é o especial dela que ele fez, cara. Porque Alan só foi Resident deu. Evil, ele foi ela. O cara só falou dela. Mas ela é É. a Capitã Marvel, né? Ela tá no... Tem um tempo Na aí boca que do ela povo. não vê o pai, não tem mais contato. E há quantos anos? Eu posso saber quantos anos ela tem? Pode, ela tem 28 anos. 12.
Ai, eu vou chutar uns 15 anos. Que ela não vê e não fala com o pai dela. Eu vou chutar num evento mais recente, que ela fez 21, se emputeceu, saiu de casa, então 7 anos. Então o pai dela saiu, falou que foi comprar cigarro, nunca mais... Mentira. É o seguinte... O quê? Oi? Falou, filha, eu vou comprar cigarro lá, nunca mais vou... Espera aqui na porta do supermercado, que daqui a pouco eu tô voltando quem aí. acertou foi o... Acertou não, chegou mais próximo. Foi o Paulo, falou 12, né? Foi. Então, ela não vê o pai há 10 anos. Foi o mais próximo, porque você falou 7, o Igor falou 7, que é 3 anos. Por E o Alan falou 15. 15. É isso, porque Paulo. eu pensei, deve ter sido entre 16 e 18 anos, normalmente a idade da rebeldia é 16, então... Eu falei pra vocês deixarem empatado, não quiseram? Ó o humilde aí, ó o humilde. Então o grande vencedor, né, foi o Paulo dessa edição. E vamos fechando a primeira edição do nosso TBX Gamecast. Lembre-se de comentar, curtir, compartilhar aí nas suas redes sociais, dando a sua opinião, beleza? Não esqueça também de acompanhar diariamente o site, né, o trecobox.com.br. Muitas coisas que a gente conversou aqui tem lá no site, beleza, galera? E nos vemos na próxima, né? Nos ouvimos na próxima, na verdade. Falou, galera! Valeu! Quebrando Até a a quarta próxima. barreira!